Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez e hoje a gente tem assuntos, como não poderia deixar de ser, importantíssimos, urgentes aqui para vocês. E é claro que nesse início é sempre muito importante você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você, né? E além disso também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, não é verdade? Então, amigos, aproveitem vocês que estão chegando aí já para dar o like e também se inscrever no canal. Lembrando que só dá para você comentar se você tiver inscrito no canal, né? Então, amigos, hoje o nosso tema é de fundamental importância. Por quê? Porque, meus amigos, a esposa, né, a namorada, ex-namorada do Elon Musk, ela acabou de nos dar uma excelente pista para nós entendermos o que está acontecendo nesse mundão estranho aí, tá certo? Então, ela revelou ali algumas informações assim bem interessantes, bem importantes, bem contundentes aí sobre esse mundo doido que a gente está vivendo e a gente vai desvendar isso tudo hoje. Eu gostaria até de dizer para vocês uma coisa muito importante, muito séria nesse momento. Hoje a conversa é para gente grande, tá? Hoje vai exigir de você uma atenção, um conhecimento diferenciado, tá? Conversa para pessoas ali maduras, pessoas que sabem que o mundo é muito mais estranho do que a gente imagina, perfeito? Então, amigos, vamos lá começar essa nossa jornada do conhecimento de hoje. Na nossa jornada do conhecimento de hoje, a personagem principal é a famosa Grimes. Quem é a Grimes? Grimes é ninguém mais, ninguém menos que a cantora aí. Cantora meio fuleira, né? Mas é uma cantora, tem milhões de seguidores nas suas redes, né? O clipe em questão que a gente vai analisar hoje tem mais de 20 milhões de visualizações. E hoje a gente vai tratar de uma entrevista que a Grimes deu recentemente, mais especificamente no dia 24 de fevereiro deste ano. Nesse dia 24 de fevereiro, numa entrevista que parecia falar sobre artes, parecia falar sobre inteligência artificial, ela acabou deixando escapar uma informação altamente sensível. Provavelmente, nessa entrevista, ela deixou escapar o maior segredo das elites. E eu vou mostrar isso tudo para vocês em detalhe agora, neste exato momento. Antes da gente entrar especificamente nessa entrevista, né, de 45 minutos, mas eu vou separar para vocês o trechinho exatamente onde ela fala o que nos interessa aqui, eu gostaria de fazer uma breve reflexão para vocês entenderem o mundo estranho na qual Elon Musk e Grimes vivem. A Grimes, então, ela é mãe de 3 filhos do Elon Musk, tá? Ela é mãe do XAI, né, que é o X. Ela é mãe também da Exa Dark Sidereal e também é mãe do Tecnomecânicos. Não sei se você se lembrava, né? Mas os nomes deles são estranhíssimos, né? O primeiro filho aí que eu citei, o X, ele é conhecido como X, como X. A filha, que é a Exa Dark Sidereal, é conhecida como Y. E o Tecnomecânicos é conhecido como Tau. Perfeito? O primeiro nasceu em 2020, o segundo nasceu em 2021 e o terceiro nasceu em 2022, ok? Mas é lógico que os filhos do Elon Musk, eles não nascem de forma natural, tá? O primeiro filho, eles usaram inseminação artificial. O segundo filho, eles não apenas utilizaram inseminação artificial, mas usaram também uma barriga de aluguel, que os americanos chamam de surrogate. E o terceiro filho, que é o Tecnomecânicos, né, o tal, ele também usou barriga de aluguel, né, e fertilização in vitro, tá? A história conta que o primeiro filho que nasceu na barriga da Grimes gerou muito problema para ela, né? Ela teve muitos incômodos e ela não quis ter na sua barriga o segundo e o terceiro filho. Eles contrataram uma barriga de aluguel, tá? Eles optaram por uma barriga de aluguel porque a Grimes falou que teve complicações na gravidez do X, tá? Então, vejam só que não são gestações normais. Talvez seja aquilo que a gente conhece lá no Vale do Silício hoje como os bebês
né, do Vale do Silício, né, os super bebês do Vale do Silício. Crianças concebidas através de engenharia genética, inseminação artificial e, em muitos casos, como eu disse para vocês, barriga de aluguel também. Perfeito? Então, amigos, para você sentir que o mundo é estranho pra caramba, né? Por que esses caras estão concebendo essas crianças através de engenharia genética, né? Inseminação artificial e barriga de aluguel? Esses caras estão criando esses filhos com algumas características diferentes, no mínimo, tá? Pra gente não entrar muito profundo. Deixa eu colocar para vocês nesse momento o link da entrevista no site da revista Time, em que a Grimes falou esse segredo dos bilionários meio que sem querer. Deixa eu colocar o link para vocês, tá? Lembrando que o link aqui, ele é fundamental. Você que acompanha o nosso trabalho aqui, eu sempre indico para vocês o seguinte, olha, toda aula que eu der aqui, abra um arquivo e nesse arquivo coloca assim, aula Daniel Lopes, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025 e coloca todos os links ali para que você possa recuperar esses links e para que você possa também mostrar para as pessoas que isso tudo parece loucura, mas existe. Está aí, estou colocando para vocês só no YouTube, tá? Para quem está no Instagram não dá, tem que pegar aqui no YouTube. Estou colocando para vocês o link da entrevista da revista Time, de onde eu retirei essa informação. No meio dessa entrevista, meus amigos, numa conversa sobre inteligência artificial, a Grimes ela liberou a informação secreta, tá? Mas deixa eu ler para vocês primeiro a descrição que a revista Time colocou para essa entrevista. A descrição é a seguinte: há alguns anos, Grimes achava que a arte poderia estar morrendo. Ela temia que o TikTok estivesse destruindo a capacidade de atenção das pessoas, que os artistas transgressores estivessem se tornando mais higienizados, que NFTs chamativos como Bored Ape Yacht Club, né, os macacos digitais em desenhos animados vendidos por milhões de dólares, estivessem distorcendo os sistemas de valor. Ela disse o seguinte: passei por uma enorme crise existencial interna do tipo a arte não vale nada, diz a cantora e compositora canadense. Mas agora cheguei ao outro lado pensando que na verdade talvez seja a coisa mais importante que existe. No último ano, sinto que as coisas voltaram a girar mais em torno dos artistas novamente. O surgimento da inteligência artificial, acredita Grimes, teve um papel nessa mudança, talvez de forma paradoxal. No início desse mês, a gente está falando de fevereiro de 2025, ela foi homenageada no Time 100 AI Impact Awards, em Dubai. Ou seja, revista Time dos 100 maiores impactos de inteligência artificial, prêmio da revista Times para os 100 maiores impactos de inteligência artificial, em Dubai, por sua contribuição para moldar o presente e o futuro da tecnologia. Enquanto muitos outros artistas temem que a inteligência artificial e o seu potencial de substituí-los, Grimes abraçou a tecnologia, chegando até a lançar uma ferramenta de inteligência artificial que permite às pessoas cantar usando sua própria voz. A inclinação de Grimes para se envolver seriamente com aquilo que outros temem ou desconfiam faz dela uma das figuras mais singulares e, por vezes, divisivas da cultura pop. Mas Grimes ostenta seu espírito contracorrente como um distintivo de honra e não hesita em oferecer percepções e perspectivas sobre diversos temas. Ela disse: estou tão cancelada que basicamente não tenho mais nada a perder. Ela argumenta que a histeria hiperpartidária consumiu as redes sociais e gostaria que as pessoas tivessem conversas mais ponderadas e nuançadas, mesmo com aqueles com quem discordam ou de quem discordam. Ela disse: muita gente pensa que eu sou de um lado ou de outro, mas minha vibe é apenas eu quero que as pessoas pensem bem, afirma ela. Ela disse: quero que as pessoas considerem completamente de forma plena os dois lados de um argumento. Perfeito? Então, meus amigos, essa é a Grimes e essa é a descrição da entrevista. E aí, no meio dessa entrevista, nesses 45 minutos, ela diz o seguinte: olha, no geral, eu acho que há bastante abdicação de responsabilidade em torno do que vamos fazer à medida que os empregos das pessoas começam a ser tomados de forma bastante agressiva. Ou seja, nesse ponto da entrevista, a Grimes, que é mãe de 3 filhos do Elon Musk, ela começa a lidar com aquele famoso problema da inteligência artificial tirar o emprego das pessoas. E aí, meus amigos, tá todo mundo aí pensando, né? Pessoal, vamos lá, né? Vamos refletir sobre como
impedir que as pessoas fiquem desempregadas. Aí você pensa assim, a Grimes está falando sobre o perigo das pessoas perderem emprego para as máquinas. Será que então ela vai falar sobre renda básica universal? Será que ela vai falar de uma mesada que o pessoal vai receber? Meus amigos, a solução para a inteligência artificial tirar os empregos das pessoas para a Grimes não é nem a renda básica universal, que é a solução do Elon Musk. Elon Musk ele fala não apenas sobre uma Universal Basic Income, uma renda básica universal, ele fala sobre uma alta renda universal. Ele diz que todo mundo vai ter muita abundância. Mas, meus amigos, a solução dela não é essa. Eu vou mostrar para vocês que a solução que ela deu, sem querer, ela revela o maior segredo dos poderosos. Para isso, antes de eu revelar o segredo aqui e falar para vocês o que ela deixou vazar sem querer querendo, deixa eu só lembrar vocês, a gente está com praticamente 8.000 pessoas assistindo ao vivo. Estamos apenas, meus amigos, com 3.500 likes. Então, eu gostaria de convidar todos vocês nesse momento para darem uma paradinha, acelerarem no like, lembrando que o like é o dedinho, o joinha que fica embaixo do vídeo, não é o coraçãozinho, é o dedinho. Então, você que está no celular, fecha o bate-papo do YouTube, clica no joinha, depois abre o bate-papo novamente para que a gente possa continuar essa aula aqui, né? E a gente tendo aí o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Então, perceba, meus amigos, ela falou o seguinte, olha, eu acho que há bastante abdicação de responsabilidade em torno do que vamos fazer à medida que os empregos das pessoas começam a ser tomados de forma bastante agressiva. Só que, ela diz, tem uma solução. Sabe qual é a solução? Olha o que ela diz. Felizmente, há uma queda massiva de população chegando. Ou seja, felizmente há uma massiva queda populacional chegando. Então, talvez tudo seja apenas o destino e vai acabar dando tudo certo. Você conseguiu entender o que ela deixou escapar nessa interessante e misteriosa entrevista para a revista Time? Ela disse que o fato de os computadores e as máquinas retirarem os empregos das pessoas não vai ter problema, porque vai ter uma gigantesca redução populacional chegando, tá? É claro que está todo mundo pensando numa nova crise sanitária, mas meus amigos, ó, o perfil Resumos Musicais ele já deu um outro caminho. E aí, meus amigos, a grande questão é essa. O que os superpoderosos do planeta Terra estão sabendo é que vai ter uma drástica redução populacional chegando. E as pessoas ficam pensando, será que é um terceiro grande conflito mundial? Será que é uma nova crise sanitária? Será que é uma falta de alimento? Será que é ali um outro tipo de cataclisma? Mas eu quero dizer para vocês, ó, na minha opinião, a Michele Cunha Franco acertou, tá? Michele Cunha Franco tá acertando. É claro que jovem do gueto Beltrame está falando, será que é o 3i Atlas? Será que é esse cometa que vai bater na Terra? Será que é isso? Né? Tem gente falando, será que é o arrebatamento? Será que são asteroides? O que será? Meus amigos, pode ser tudo ao mesmo tempo. Mas nesse momento, eu quero mostrar para vocês primeiro como é que a Grimes ela já previu quase tudo o que está acontecendo no mundo hoje, ok? Você sabia que, assim como o tio Bill acertou a crise sanitária antes dela acontecer, numa palestra que ele deu lá no TED Talks em 2015, você se lembra que em 2015 o tio Bill deu uma palestra no TED Talks falando que viria uma crise sanitária exatamente como ela chegou 5 anos depois? Você se lembra disso? Meus amigos, não apenas o tio Bill manja do Paranauê e fala as coisas antes delas acontecerem, mas a Grimes também. Por quê? Esses caras, eles não conhecem, não tem uma bola de cristal que prevê o futuro. Na verdade, o que eles meramente fazem é revelar a agenda. Eles conhecem a agenda e eles revelam a agenda, ok? Existe uma agenda, meus amigos. Essa agenda não é de conhecimento da população,
mas a elite conhece muito bem a agenda. E essa agenda já foi apresentada e anunciada várias vezes no mundo. E eu quero te mostrar como no dia 4 de setembro de 2019, a Grimes anunciou ao mundo todo a crise sanitária 2 meses antes dela acontecer. Você quer ver onde é que ela fez isso? E tá tudo público na internet e eu vou mostrar aqui claramente para vocês como é que a banda toca, para você entender como é que esse negócio aqui tá complicado. Na verdade, meus amigos, a Grimes, ela revelou praticamente a história da humanidade de agora até o fim, ok? Até o Armagedon, até o Apocalipse. Se você quer ver o link diretamente e ver a imagem, eu vou mostrar isso tudo para vocês agora. Lembrando apenas que nós estamos com 10 mil pessoas assistindo ao vivo e nós estamos apenas com 5 mil likes. Isso é inaceitável. Então, meus amigos, nesse momento, para tudo e dá o like, tá? Para você que está no YouTube, o like é o joinha que fica embaixo do vídeo. Então, acelera no like aí para que a gente possa ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Então é fundamental você dar o like, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar para vocês o link da postagem que ela fez no Instagram no dia 4 de setembro de 2019, revelando tudo o que ia acontecer logo depois, e eu vou mostrar aqui também a imagem para vocês, tá? Tá aí o link para vocês no Instagram, deixa eu colocar aqui. Tá aí o link aí, ó. É muita mensagem, por isso que eu coloco várias vezes o link, senão você não consegue pegar, tá? Lembrando, meus amigos, toda aula Daniel Lopes você tem que abrir um arquivo no seu computador, abrir um arquivo no seu celular, colocar assim, aula Daniel Lopes, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, colocar todos os links ali, ok? Porque esses links só aparecem na live. Para você que tá assistindo depois, esses links estão só para a galera que tá na arca, beleza? Deixa eu mostrar então a publicação. A publicação dela, nesse link que eu coloquei para vocês só aqui no YouTube, ela falou assim, Official Press Release for Violence, dropping tonight at midnight. O que ela está falando? Press Release oficial para o meu novo clipe e ele vai ser liberado hoje à meia-noite. E ela coloca esta estranhíssima imagem nessa postagem que eu coloquei para vocês, beleza? E se eu te disser, meus amigos, que aqui, provavelmente, tá tudo que vai acontecer daqui para frente. Se eu disser isso para você. E se eu disser para você que numa linha ela revelou tudo que aconteceu em 2020, antes da hora. Perfeito? Deixa eu mostrar para vocês aqui ampliado, tá? Olha só. Nesse trecho aqui, você tem uma fita de DNA, um tipo de agente causador que você conhece muito bem, que é uma é um círculo cheio de pontinho em volta, que é aquele agente causador que tem uma coroa. Como é que escreve coroa, né? Lembra da coroa? Daquele agente causador da coroa? É esse aqui. Lembrando que isso aqui é dia 4 de setembro, antes da crise sanitária. Ela botou uma fita de DNA, esse agente causador, o CREL, ok? Esses 3 recipientes aqui, tá? Da abelhinha, e igual, um sinal de igual e um OVNI, meus amigos. Um sinal de igual e um OVNI. Tu tem noção do que eu tô te mostrando aqui? Você faz ideia? Ela tá no dia 4 de setembro de 2019, botou o agente causador, tá? Botou o agente causador da crise sanitária que viria depois, colocou 3 negocinhos do CREL, beleza? 3, por quê? Foram 3 doses. Dose 1, dose 2, dose 3. Como é que ela sabia disso? Essa aqui é a pergunta. E depois disso, OVNIs. Meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. Ok? Foi exatamente isso que aconteceu. Veio a crise sanitária logo depois, com o agente causador que ela botou o desenho aqui, o círculo com um monte de pontinho em volta, que é aquele agente causador da coroa, que trouxe ali o convite número 19. Depois ela botou 3 CRELs, tá? Que é aquele negocinho que o cara enfia no braço. 3, tá? 3 agulhadas no braço, ok? As 3 agulhadas.
Como é que ela sabia que era 3 doses? E depois, OVNIs. O que significa isso? Significa que a mulher está sabendo. Por quê? Aconteceu exatamente o que ela falou. Tá? Primeiro veio o agente causador, depois vieram as agulhadas, depois começou essa moda de OVNI. O que significa isso? Significa que Grimes tem acesso à agenda, ok? Se a Grimes falou da crise sanitária exatamente com o agente causador da crise sanitária 3 meses antes da crise sanitária chegar, significa que ela tem acesso à agenda. Ainda tem gente perguntando onde é que ela publicou isso. Meus amigos, eu não botei o link do Instagram para vocês? A Grimes publicou isso no Instagram dela. Tá? A Grimes tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e eu te coloquei o link da publicação que ela fez no Instagram, que está ao vivo ali, está aberto para todo mundo até hoje. E essas publicações ali, eu te passei o link, ok? Tem gente falando, mostra a imagem de novo. Pega o link, abre aí e vê a imagem. Eu estou te passando o link da imagem. Tá? É só para quem está no YouTube, tá? No Instagram eu não consigo passar link. Então presta atenção. Eu estou mostrando isso para vocês para te dizer que Grimes, mãe de 3 filhos do cara mais rico do planeta, ela conhece a agenda. E se ela conhece a agenda, ela não apenas revelou isso aqui no dia 4 de setembro de 2019, ela também revelou outra coisa no dia 24 de fevereiro de 2025. O que ela revelou? Que uma drástica redução populacional está chegando. E aí, meus amigos, tá todo mundo aí vivendo a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, tranquilo, sem lenço, sem documento, solteiro no Rio de Janeiro, curtindo a vida doidado. Tá todo mundo tranquilo, na paz e amor, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Tá todo mundo sossegado. Ninguém se ligou nisso. Agora, os poderosos, eles estão avisando. E eu digo para vocês, uma das melhores maneiras de prever o futuro é ver o que os poderosos estão fazendo, falando. Onde eles estão colocando o seu dinheiro? Onde eles estão comprando terras? Onde eles estão montando refúgios, tá? Então, amigos, revisando aqui para vocês. No dia 4 de setembro de 2019, a Grimes fez uma postagem no Instagram promovendo seu novo clipe chamado Violence. Ela postou a imagem de uma pedra com vários símbolos que previram o convite número 19, as agulhadas, os alienígenas e também edição de DNA. 2 meses depois dessa publicação dela, chegou a crise sanitária. Perfeito? Isso aí, meus amigos, não é por acaso. E aí, quando você olha o clipe que ela divulgou nesse dia 4, à meia-noite, né, um horário interessante para divulgar um clipe, né, horário que o bicho sai de casa. Esse clipe que ela divulgou, eu vou colocar o link do clipe aqui para vocês, também chegou cheio de recado, ok? Não vou te dizer que a música é boa, que é a melhor música do mundo, mas eu vou colocar o link do clipe aqui para vocês, tá? Então o link do clipe aí, ó. Ah, Daniel, qual clipe? O clipe que a Grimes divulgou nesse dia 4 de setembro de 2019, onde ela está prevendo com 2 meses de antecedência a crise sanitária. Esse clipe, obviamente, de 2019 já tem 6 anos e ele conta com 20 milhões de visualizações, né? Um número legal de visualização. Só que esse clipe está lotado de recados, assim como também a pedra onde ela coloca todos esses códigos. E neste momento a gente vai analisar, né, todas essas estranhezas que a Grimes revelou para todo mundo que está de olhos abertos e está querendo ver e não está querendo mais ser enganado pelo sistema. Perfeito? Então, queridos, vamos a partir desse momento agora analisar esse clipe estranhíssimo da Grimes, tá bom? Então, o que a gente vê nesse clipe? O clipe, meus amigos, ele tem mulheres de máscara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, tá? Coloquei o link aí para vocês do clipe. Mulheres de máscara, mascaradas.
em 2019. Como é que ela sabia disso? Não é por acaso que o Elinho Mosca escolheu a Grimes para ser mãe de 3 filhos e talvez mãe do seu filho que é o mais famosinho aí, que é o filho que tá sempre lá com o presidente Donald, né? Aquele que aparece pra caramba. Deixa eu abrir a parte aqui do clipe onde elas aparecem com a famoso protetor facial. Deixa eu voltar aqui. Ó. Tô com um clipe rodando aqui no meu tablet. Deixa eu dar o pause aqui na hora certa, pra você ver. Aqui, ó. Todo mundo de máscara no clipe. Ok? 4 de setembro de 2019. Todo mundo de máscara. E ela mostrou na divulgação do clipe o agente causador da crise sanitária, exatamente o que gerou a crise sanitária, e ela mostrou também a agulhada. Beleza? Aqui, ó, todo mundo de máscara. Por que todo mundo de máscara se não tinha crise sanitária ainda, ninguém sabia que ia ter crise sanitária? Daniel, por que você está me mostrando isso? Para te mostrar que Grimes conhece a agenda. Ainda tem gente perguntando quem que é Grimes. Grimes é uma cantora que o Elinho Mosca namorava e botou 3 filhos nela. Inclusive o ex, que é o mais famoso. Ok? Então, meus amigos, o que a gente vê de sequência aqui é crise sanitária, agulhada, edição genética e alienígena. É isso que está na sequência. Perfeito? Crise sanitária, agulhada, edição genética, revelação alienígena. Olha o que a gente está vendo no mundo hoje, meus amigos. No mundo hoje, um dos maiores professores cientistas do mundo, um tal de Avi Loeb, professor de Harvard, o cara está falando que o 3I Atlas, esse objeto espacial que está circulando, não é um cometa, é um alienígena. Então, tudo que essa mulher falou está acontecendo. E o que ela falou agora? Qual foi o outro recado que ela deu no dia 24 de fevereiro de 2025? Ela falou: a inteligência artificial vai tirar muitos empregos. E o que a gente vai fazer com essas pessoas que vão ficar sem emprego? A gente não precisa se preocupar porque uma gigantesca redução populacional está chegando, então não vai ter problema de emprego porque não vai ter quase nenhuma pessoa no planeta Terra. Vocês estão conseguindo entender? Meus amigos, sem querer, eu repito, a mãe dos 3 filhos do cara mais rico do mundo, que é o Elon Musk, ela deixou escapar o maior segredo das elites. Qual é, Daniel, o maior segredo das elites? O maior segredo das elites é esse. Uma gigantesca redução populacional está chegando. É isso. E aí, meus amigos, a gente está pensando, Daniel, essa redução populacional vai ser o quê? Vai ser um terremoto? Um cometa? Um vulcão? Uma nova crise sanitária? Terceiro grande conflito mundial? O que vai ser? Meu irmão, eu arrisco dizer, sabe o quê? Vai ser isso tudo junto. Vai ser isso tudo junto. Vão acontecer coisas tão loucas e tão simultâneas que as pessoas vão ficar completamente perdidas. E a revista Economist já fez as previsões para o que está por vir. E eu vou colocar para vocês o link aqui agora mesmo, ok? Deixa eu colocar mais um link do Instagram para você. Você salva tudo aí no seu celular, tá bom? Segue o link aí, ó. Pera aí, está entrando o link? Não, está entrando o link certo no Instagram, tá? Tô colocando o link. Ó, estamos com 13.743 pessoas ao vivo e só 7.000 likes. Poxa, pelo amor de Deus, cadê aí o like? Tá? Aí é covardia. Tem que botar o like aí, tá bom? Coloquei para vocês aqui as previsões da revista Economist para o que vai acontecer. Primeiro, tempestade solar. Um evento geomagnético massivo pode causar apagões elétricos, interromper satélites e até exibir auroras em lugares inesperados. A chance de uma tempestade solar como do evento Carrington é de 1 em 10 nesta década. Segunda previsão, outra crise sanitária. Com a densidade populacional e globalização, em julho de 2024, a OMS atualizou a lista de patógenos com potencial para uma nova crise sanitária, incluindo o resfriado aviário.
Cientistas alertam que a próxima crise sanitária é questão de quando e não de se. Terceira previsão da revista Time, já coloquei o link para vocês. Terceiro grande conflito mundial com equipamentos nucleares no espaço. Tá? Militarização do espaço avança, embora o Tratado do Espaço Exterior de 1967 proíba equipamentos nucleares no espaço. Relatórios de 2024 sugerem que a Rússia pode testar uma arma nuclear orbital. E isso pode gerar o que a gente conhece como o inverno nuclear. Além disso, a mudança das correntes marítimas. O AMOC, um importante sistema de correntes do Atlântico, pode desacelerar, mudando o clima da Europa, aumentando o nível do mar e causando secas em outras partes do mundo. Isso pode gerar uma nova era do gelo. Além disso, uma supererupção vulcânica, uma grande erupção, poderia resfriar o clima global, interromper viagens e afetar colheitas. Isso pode gerar uma nova era do gelo também. Repetindo, era do gelo aparece 2 vezes aqui já, tá? Um resfriamento global. Além disso, escurecimento proposital da atmosfera, conforme estão propondo o tio Bill Gates e também o Jorginho Soro Fisiológico. Escurecimento proposital da atmosfera também pode gerar uma nova era glacial. Nova era glacial aparecendo de novo. Além disso, o escurecimento dos polos, que é o projeto do Jorginho Soro Fisiológico. Perfeito? Isso é o que a revista Economist está dizendo que vai acontecer. Perfeito? Então, amigos, se você olha o que os poderosos do mundo estão dizendo, Elon Musk, presidente Donald, eles estão dizendo: o mundo não vai esquentar, o mundo vai esfriar. Aí você fala: meu irmão, deixa eu te falar uma parada. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se esfriar, vai ser uma delícia, porque ninguém aguenta mais 648 graus no verão. Então, se resfriar, ó, tá show de bola. Meus amigos, não é só o resfriamento, é problema nas colheitas e aumento da quantidade do nível do mar. Então, a gente está falando de um problema que pega o mundo inteiro. Inclusive, eu gostaria de colocar uma matéria loucaça, nova, que saiu aqui para você entender o que esses poderosos sabem, por que eles estão criando bunkers, por que eles estão criando bases, por que eles estão montando, querendo montar colônias em Marte e por que eles estão gastando tanto dinheiro tentando se proteger e comprando terras em locais estratégicos. Esse é o grande segredo deles, que você hoje tem o privilégio de estar conhecendo aqui, porque eu reuni tudo aqui para vocês. Olha a mão na roda que eu facilitei aqui para você, meu amigo. Olha a ajuda aqui que eu estou te dando. Olha como é que eu estou monitorando tudo que esses caras estão fazendo para te avisar as coisas que os caras já estão de olho. Esse é o meu objetivo aqui no canal Daniel Lopes. O meu objetivo são 3. Falar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar. Estou cumprindo com o meu combinado com vocês aqui hoje. Para isso, eu apenas gostaria de vocês aí darem o like. A gente está com 14.500 pessoas assistindo ao vivo. Só 9.000 likes. Acelera o like, porque hoje você vai querer ouvir a palhinha da Arca. Enquanto você dá o like, eu vou tomar um golinho de água. Beleza? Vai dando like aí que eu vou... Tem que encher meu copo aqui de novo. Que acabou a água aqui, o calor tá forte. Bora lá então, meus amigos. Você agora está conhecendo o segredo dos poderosos. É por isso que eles estão gastando trilhões em bases escondidas. Pega essa matéria que eu vou colocar para você agora aqui no YouTube, ó. É um link do Instagram. O que diz essa matéria aqui, amigos? A matéria diz o seguinte: Antártida acabou de virar o jogo. Durante anos, cientistas acompanharam o declínio constante do gelo no continente, mas agora algo completamente inesperado aconteceu. Inesperado para quem não assiste o canal Daniel Lopes, né? Vocês sabem. Agora aconteceu algo inesperado. A Antártida ganhou repentinamente uma quantidade enorme de gelo. Pesquisadores estão correndo para estudar o fenômeno. Poderia estar ligado a padrões incomuns de queda de neve.
mudanças nas correntes oceânicas ou mudanças atmosféricas? Ninguém previu isso. Mentira. O Elinho Mosca está falando sobre isso, o presidente Donald também, e eu estou trazendo sempre essas informações para você. Nós previmos isso sim, é mais uma coisa que eu tenho falado para vocês que se marcou verdadeira, tá? Então olha só, ninguém previu isso, previu sim, e o mistério deixou os especialistas perplexos. Mas aqui está o problema. Esse crescimento surpreendente não elimina a ameaça de longo prazo do derretimento do gelo causado pelo aquecimento global. Em vez disso, é um poderoso lembrete de que o nosso planeta é imprevisível e cheio de surpresas, às vezes desafiando todas as previsões em ambas as direções. Aí eles perguntam no final, essa é a maneira da natureza nos lembrar quem realmente está no controle? Não, essa é a maneira de a gente ver que a agenda foi revelada e quem der mole vai rodar, ok? Meus amigos, o pessoal da elite tem informações privilegiadíssimas. E essas informações privilegiadíssimas que eles têm mostram para eles as coisas antes delas acontecerem. Esses caras têm acesso a saber as coisas antes. E eu quero dizer para vocês que eles usam vários dados, pesquisadores e materiais para poder prever essas coisas antes. E eu vou revelar algumas dessas coisas para vocês agora, enquanto você acelera no like. A gente está com 4.000 likes de déficit. Acelera no like aí. Por que então, meus amigos, que as elites estão preparando seus bunkers do fim do mundo? O que eles estão esperando que vai acontecer no futuro próximo? Porque as datas do ano 2030 e 2040 estão sendo mencionadas. Amigos, existe um cara que é um ex-consultor de programa espacial, consultor nacional de política espacial para a Casa Branca, consultor da sede da NASA, engenheiro do ônibus espacial. Esse cara deu para as elites tudo que eles precisavam saber, ok? Se você estuda o trabalho desse cara, e eu não vou falar o nome deles aqui para você, eu vou falar só lá na Arca, beleza? Porque você sabe que professor vem de aula. Na aula aberta aqui, eu dou um pedaço da informação. O filezinho, a cereja do bolo, aí é só lá dentro da Arca. Então, meus amigos, presta atenção. Esse cara escreveu vários livros sobre a tese de que nós estamos indo para um resfriamento global devido à diminuição da atividade solar. E é uma teoria que ele chama de hibernação solar. Ele sustenta que essa fase de resfriamento vai levar a interrupções climáticas, geológicas e sociais significativas, incluindo aumento de tremores de terra e aumento de atividade vulcânica. Sabe o que significa isso? Significa que é uma associação de fatores muito preocupante. Por quê? Se o Sol vai hibernar e vai ficar mais fraco, porque agora a gente está no máximo solar, mas ele vai enfraquecer. Se o Sol vai enfraquecer e isso vai gerar aumento de atividade vulcânica, a gente entra num problema muito grande. Por quê? Se você tem muita atividade vulcânica no planeta Terra, você tem emissão de muita poeira no céu, e você tem o escurecimento da atmosfera, e você tem o resfriamento do planeta Terra, e você tem menos comida para as pessoas. Perfeito? Esse é um grande problema. Tá? Um problema que já aconteceu alguns séculos atrás, não muito, e destruiu a humanidade, mas ninguém ficou sabendo. Mas eu vou revelar isso tudo para vocês. Esse cara, ele escreveu um livro em 2014 e ele disse o seguinte nesse livro. A pior parte do período de frio começaria por volta do final dos anos 2020. Ok? Final dos anos 2020. Por que tem se falado tanto de 2029, 2030, 2027? Por causa disso, entre outras coisas. A pior parte do frio começaria por volta do final dos anos 2020 até início dos anos 2030, intensificando-se nos anos 2035. Agora, lembrem-se, o presidente Donald disse em 2020, durante seu mandato presidencial anterior, quando perguntado sobre mudança climática, ele falou, vai esfriar, apenas espere, tá? Ele disse em inglês, it will start getting cooler. Vai começar a ficar mais frio e eu vou colocar o link desse vídeo para vocês aqui agora. Perfeito? Deixa eu colocar o link do vídeo aqui para vocês, tá? Quem é esperto
tá pegando o link aí. Quem não é esperto tá dando mole. Mais uma vez eu digo para vocês, amigos, vamos fazer o seguinte. Você precisa... Toda aula que eu te dou aqui, você precisa abrir um arquivo no seu computador, no seu celular, e colocar assim, aula Daniel Lopes, dia 6 de outubro de 2025, colocar os links ali. Se você é esperto. Se você não é esperto, você não vai fazer isso. Perfeito? Agora, tá todo mundo pedindo para eu falar o nome do cara e o nome do livro. Eu só vou falar o nome do cara e o nome do livro se nós batermos 15 mil likes. Perfeito? Por quê? Porque nós estamos com 15.260 likes, e eu agradeço a todo mundo que está assistindo, que deu like, mas apenas 10 mil, a gente está com 15 mil pessoas assistindo e apenas 10 mil likes. Nós estamos com 5 mil likes de déficit. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente fazer a palhinha da arca hoje, a gente vai estabelecer a nossa meta de likes de hoje. Nossa meta de likes de hoje é 15 mil likes. Se nós chegarmos a 15 mil likes, eu conto para vocês o nome dos livros, o nome do cara, o nome do pesquisador, que é pesquisador da NASA, tudo que ele falou e de onde a Elite está tirando essas informações, de onde a Grimes tirou a informação de que está vindo uma drástica redução populacional em breve, que vai resolver o problema das pessoas ficarem sem emprego devido à inteligência artificial. Enquanto você acelera no like, eu vou agradecer a galera que está oferecendo apoio ao canal aqui. Muito obrigado a todo mundo que está oferecendo apoio. Muito obrigado a todo mundo que, além de dar o like, também compartilhou. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal. E agora, enquanto você, cara, acelera aí, velocidade máxima no like, eu vou agradecer a galera aqui. GPT do Léo. Por que a maioria das verdades religiosas depende da geografia onde a pessoa nasceu? Deus não quer ser reconhecido por todos? Ele quer ser reconhecido por todos, ele se revela a todos, inclusive pela natureza. Existem várias promulgações da lei de Deus, não é só a Bíblia. A Bíblia diz que a verdade de Deus e a perfeição de Deus está escrita na natureza. Olhando para a natureza você vê Deus, porque é contraintuitivo você achar que isso tudo aí veio por acaso. Felipe Campos, o que é essa história de Era do Gelo? Então, esse é um assunto mais profundo. Está chegando uma nova Era do Gelo e eu vou te explicar que isso já aconteceu relativamente recente. Tá? Aconteceu nos anos 500, ok? Depois de Cristo, e isso levou à queda do Império Romano. Você sabia que o Império Romano foi pro buraco muito em função dessa Era do Gelo que aconteceu nos anos 500? Meus amigos. Quem me contou isso? Sabe quem me contou isso? Elon Musk. Não contou pessoalmente para mim, não. Ele contou no podcast, eu assisti. Tá bom? Então, Felipe Campos, vai escutando aí que você vai aprender. Jéssica Takeuchi, professor, saiu nesse final de semana um episódio do History no YouTube sobre o Laboratório X e o Doutor do Óbito. Bem chocante. Muito obrigado, tá? Valeu, Jéssica. Eu vou salvar aqui para eu ver depois. Gosto muito sempre que vocês dão aí dicas legais, né, para nós, né, dicas interessantes. Valeu mesmo. Já achei o link aqui, show de bola. Cláudio Pereira, agora os bunkers fazem mais sentido. Vão fazer muito mais. Marcos Paulo, Malachi Martin em entrevista dezembro de 1990 revelou: o terceiro segredo de Fátima envolveria Kiev e Moscou. É muito específico, não pode ser coincidência. Lembrando, Malachi Martin que escreveu o livro O Último Papa. Aqui, ó. Se você não tem esse livro, tá dando mole, tá? Porque aqui é revelado tudo o que vai acontecer. Aqui, ó. O Último Papa, uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Meu amigo, se tu não conhece isso aqui, você é vaquinha de presépio, tá bom? Muito obrigado, Marcos Paulo. Marco Paulo, valeu. Ranieri Pessoa, teve um show da Madonna que ela simulou a crise sanitária também. Claro, essa galera toda conhece a agenda, né? Liz S. Muitos pregadores cristãos achando que o presidente Donald é o salvador de tudo. Grande engano. Eu tô avisando isso para vocês desde 2016, ok? Desde 2016 que eu aviso isso para vocês. No curso que eu fiz, chamado Donald Trump Cristão ou Anticristo, esse curso está disponível para quem está na Arca, que é o nosso grupo de estudos aí. É o primeiro link embaixo do vídeo aí. Resumos musicais e inteligência artificial. Seu trabalho nos ajuda a enxergar o grande engano do mundo. Criei o canal Resumos Musicais IA, para que conheça os conceitos dos livros que você nos indica. As músicas incríveis ficam na mente. Valeu, muito obrigado pela força, parabéns aí pelo trabalho. Ó, tá capenga o like ainda, tá? A gente não chegou nem a 12 mil ainda. Então, galera, acelera no like, eu combinei com vocês. Vocês querem saber o nome dos livros, o nome do cara?
Ok, mas a gente precisa aí ter 15 mil likes, faltam 3 mil ainda. Tá capenga, hein? Pô, tá com o dedo, tá com tendinite aí? Por que aconteceu? Tá com o dedo engessado? Tá? Guerra de quinta geração, pesquisa em target individual e gang stalking, perseguições civis em todo mundo. Obrigado aí pela força, tá? Valeu pelo apoio. Vamos fazer o seguinte, meus amigos, a gente tá batemos 12 mil likes agora, faltam 3 mil ainda. Eu vou combinar com vocês, e o que é combinado não sai caro. Vamos combinar o seguinte, vocês continuam dando like e eu já vou revelando aqui as informações. Pode ser assim? Vamos combinar assim? Então beleza, tá? Enquanto eu vou dando as informações, você vai revelando aí. Eu não apenas vou dizer o nome do cara, que é o cientista que mostrou isso tudo que os bilionários sabem, mas eu vou escrever o nome dele no chat para você saber quem é. O nome do cara é o Dr. John L. Casey, tá bom? Dr. John L. Casey, peraí, deixa eu instaurar a palhinha da arca, tá bom? Nesse momento está decretado o início da palhinha da arca. Começou, para você não dizer, ué, Daniel, você não fez a palhinha, começou agora, tá bom? O Dr. John L. Casey, ex-consultor de programa espacial, consultor nacional de política espacial para a Casa Branca e o Congresso, consultor da sede da NASA, engenheiro do ônibus espacial, ele trouxe a teoria de que o Sol está indo para o mínimo solar e essa teoria diz que vai entrar numa hibernação solar e o mundo vai entrar numa nova era glacial. O John Casey ele é conhecido pelos seus livros Cold Sun, Sol Frio, de 2011, Dark Winter, que é o Inverno Sombrio, 2014, e o livro Upheaval, que é de 2016, ok? Nesses livros, disse para vocês, conforme combinado, nome dos livros e nome também do autor. Ele argumenta que a Terra está entrando num período prolongado de resfriamento global devido à diminuição da atividade solar, teoria que ele chama de hibernação solar, e sustenta que essa fase vai levar a interrupções climáticas, geológicas e sociais significativas, incluindo aumento de terremotos e atividade vulcânica. No livro dele, Dark Winter, de 2014, ele disse que a pior parte desse frio começaria por volta do final dos anos 2020 até o início dos anos 2030, se intensificando em 2035. Agora, eu disse para vocês, o presidente Donald já tinha falado que ia esfriar, tá bom? Agora, a Catherine Austin Fitts, que é ex-funcionária do Departamento de Habitação dos Estados Unidos e ex-banqueira de Wall Street, ela deu uma entrevista para o Tucker Carlson dizendo que grande parte do dinheiro do orçamento secreto roubado, ela está falando de 20 trilhões de dólares que sumiram do orçamento americano, ela diz, esse valor foi usado para construir bunkers subterrâneos do fim do mundo e infraestrutura. Ela menciona nessa entrevista para Tucker Carlson mínimo solar, mas o que ela realmente quer dizer é o grande mínimo solar. Por quê? Eles têm medo do grande mínimo solar quando o Sol se torna menos ativo, seu campo magnético enfraquece, combinado com o enfraquecimento do próprio campo magnético da Terra, como a gente está vendo a anomalia do Atlântico Sul, que está exatamente em cima do Brasil, logo em cima de nós, e eu conversei com uma dermatologista especializada em tumores de pele, ela me falou, Daniel, isso realmente atrapalha, aumenta a incidência de radiação, porque atrapalha a camada de ozônio, atrapalha, aumenta o perigo de lesão na pele, tá? Conversei isso com uma doutora muito renomada, especializada em lesões de pele. Então, meus amigos, combinado com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, isso expõe a humanidade ao aumento de raios cósmicos, radiação fora do sistema solar e desencadeia um resfriamento global. Para você acha que isso aí é palhaçada, eu vou colocar para vocês um link de uma matéria do Yahoo News, em que esse assunto é tratado. Perfeito? Tá aí o link da matéria para vocês. Matéria do Yahoo News. O que essa matéria está dizendo? Ex-funcionário do Departamento de Habitação do George Bush afirma que o governo gastou 21 trilhões na construção de uma base subterrânea do juízo final. Eu estou revelando para vocês hoje o que os bilionários sabem, tá? E eu te pergunto, qual outra pessoa revelaria isso para você, senão o Daniel Lopes aqui, que faz um trabalho tão diligente, tão dedicado para te trazer a melhor informação, tá bom?
Meus amigos, um estudo de 2015 indica que o Sol entrará no grande mínimo solar entre 2030 e 2040, que explica por que você está ouvindo tanto sobre o ano 2030. Também mostra que tudo isso que está sendo falado realmente pode acontecer, tá? O grande mínimo solar e o grande máximo solar são diferentes ciclos regulares de mínimo e máximo solar de 11 anos. Durante o grande mínimo, que pode durar séculos, os máximos solares são muito fracos ou suaves. Portanto, meu amigo, muito importante você não confundir grande mínimo solar com mínimo solar. Eu vou colocar um link aqui para você entender os ciclos solares, tá? Os solar cycles. Estão aí os links para vocês, tá bom? Quem é esperto salvou, quem não é esperto deu mole, deixou passar, tá? Então, eu quero mostrar para vocês que essa fase que a gente está com perigo de ver, isso já aconteceu algumas vezes na humanidade. É porque o teu professor de história e o teu professor de geografia não te ensinaram isso, ok? Quando a Europa viveu a Idade das Trevas, que eles chamam de Pequena Idade do Gelo Antiga, meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu que levou à queda do Império Romano, tá? É só você pesquisar e estudar sobre a Pequena Era do Gelo. Se você estudar sobre essa Pequena Era do Gelo, você vai ver que no ano 536 o mundo caiu num buraco terrível, tá? A Europa e o Império Romano foram pro espaço por causa disso, tá? Foram pro buraco. E a gente conhece essa teoria como Pequena Idade do Gelo Antiga Tardia. Em inglês a sigla é LALIA, Late Antique Little Ice Age. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar nisso, mas aqui no canal da Lopes, é claro, todo dia você vai ouvir coisa que você nunca tinha ouvido falar, porque eu faço um esforço sobre-humano para te trazer a melhor informação e o outro lado da informação que não está sendo mostrado. Tá aí, deverzinho de casa para você que achou que era bobagem. Então, meus amigos, é exatamente isso que o Elon Musk e o presidente Donald têm avisado para quem tem ouvidos abertos. A Pequena Idade do Gelo Antiga Tardia foi um longo período de resfriamento no hemisfério norte nos séculos 6 e 7, durante o período conhecido como Antiguidade Tardia. Esse período coincide com 3 erupções vulcânicas em 535, 539 e 547. Isso gerou o inverno vulcânico de 536, que é o famoso Volcanic Winter of 536. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Perfeito? Teu professor de história não te ensinou isso, teu professor de geografia não te ensinou isso, os especialistas em geologia não te ensinaram isso, mas aqui a gente está fazendo esse esforcinho para te ensinar, ok? Por quê? Essas erupções ejetaram quantidades enormes de aerosóis de sulfato na atmosfera. Isso reduziu a radiação solar que atingia a superfície da Terra e resfriou a atmosfera por vários anos. Em março do ano 536 d.C., Constantinopla começou a experimentar céus escuros e temperaturas mais baixas. Tá certo? É sobre isso que nós estamos falando e esse é um dos muitos segredos que os bilionários sabem e não contaram para ninguém. Mas eu estou aqui contando para vocês o que esses caras já estão sabendo há muito tempo. Não é por outro motivo que esses caras estão guardando sementes. Você já ouviu falar da Arca de Noé das sementes? Um projeto maluco que a gente está vendo? Qual projeto? O projeto concluído em 2008, que é o Cofre Global de Sementes, construído numa ilha norueguesa no Círculo Ártico. Dentro do cofre, profundamente dentro de uma montanha, eles armazenam mais de 1 milhão de sementes cruciais para a sobrevivência humana no caso de um caos, de uma catástrofe dessa natureza. Esse cofre de sementes está destinado a ser usado uma vez que tudo se acalmar, ou pelo menos é o que eles esperam. Perfeito? Então, amigos, tá tudo aí na mão para você entender. Agora, existe um mapa secreto que os bilionários usam para saber quais serão as únicas regiões no planeta Terra que ficarão protegidas. Ok? Preste atenção que eu vou repetir para vocês. Os bilionários
conhecem um mapa, eles têm acesso a um mapa do planeta Terra que mostra onde estão as únicas regiões que continuarão protegidas, tá? Os bilionários confiam nesse mapa e eles usam esse mapa para poder montar a sua base de proteção. Se você olha o que muitos dos bilionários estão fazendo, você entende que eles estão agindo e gastando bilhões em cima desses mapas. Eu fiz um estudo aprofundado do que o Jeff Bezos está fazendo, do que o Bill Gates está fazendo, do que John Malone está fazendo, do que Ted Turner está fazendo, do que Elon Musk está fazendo, do que Larry Ellison está fazendo, do que Mark Zuckerberg está fazendo. Eu estudei profundamente o que esses caras estão fazendo e conectei com o conteúdo desses mapas. E quando você conecta o mapa com o que esses caras estão fazendo, você percebe que eles sabem exatamente as áreas que vão ficar protegidas na hora que essa zebra acontecer. Eles sabem todas as áreas seguras. E eu gostaria de revelar para vocês quais são essas áreas seguras nos Estados Unidos e quais seriam essas áreas seguras no Brasil, conforme o mapa dos bilionários. E você vai ver que os caras estão investindo nesses bunkers exatamente nessas áreas em que o mapa diz que vai ser protegido. Ok? E aí, meus amigos, a gente está com 15.661 pessoas, 13.400 likes. A gente não bateu 15 mil likes. Sabe o que a gente vai fazer, meus amigos? Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou mostrar para você esse mapa. Eu vou dizer, conforme esse mapa que os bilionários usam, quais são as únicas regiões nos Estados Unidos e no Brasil que ficarão protegidas, e você vai entender por que exatamente essas regiões são os locais onde esses caras estão investindo toneladas de dinheiro. Mas é claro, meus amigos, eu só vou poder revelar essas informações para vocês dentro da Arca. Meus amigos, você quer saber quais são os únicos lugares nos Estados Unidos e no Brasil que ficarão protegidos disso? Aí eu preciso te chamar para uma conversa mais profunda. E essa conversa mais profunda a gente vai fazer lá na Arca agora. Presta atenção, amigos, você sabe muito bem disso. Padeiro vive de quê? De vender pão. O açougueiro vive de quê? De vender carne. E o professor vive de vender o quê? Ele vive de vender aula. E o jornalista vive de vender o quê? Ele vive de vender notícia. Eu sou professor e eu sou jornalista. Eu te dei uma aula aberta aqui. Mas agora, meus amigos, o filé eu vou te explicar lá na Arca. Eu vou te explicar quais são as regiões protegidas e o que você precisa fazer para se preparar e o que eu já estou fazendo para me preparar diante disso tudo. E para você vir fazer parte dessa comunidade de pessoas que está se preparando, assim como os bilionários que têm as informações privilegiadas, você precisa vir fazer parte da Arca agora. Para você fazer parte da Arca é muito simples. Você precisa apenas clicar no link que eu estou colocando aqui para você no chat. Tá bom? O link para você assinar a Arca tá no chat, tá fixo no topo do chat, tá na descrição do vídeo aqui, tá no primeiro comentário fixo aqui embaixo e também está no Instagram aqui na descrição do meu perfil. Você pode visitar a livraria.danielotti.com.br/arca. Perfeito, meus amigos? Então, lembrando a vocês, a Arca você vai fazer a assinatura de uma anuidade. Quando você faz a assinatura da anuidade da Arca, você garante 260 aulas, meus amigos. 260 aulas. Cada aula, meu amigo, vai sair por uns R$2,50, que é uma mixaria. É um absurdo, né? Eu aqui para você, cara, 15 livros publicados, mestrado, doutorado, 3 graduações, professor nas universidades federais e estaduais, te dando uma aula, te cobrando só R$2 por uma aula. Inclusive, eu digo para você, eu vou aumentar o preço dessas aulas. Se você quiser entrar na comunidade Arca, que é uma comunidade de pessoas que estão se preparando para isso tudo, se você, meus amigos, se vocês querem se proteger disso tudo, você tem que entrar logo, porque eu não vou conseguir segurar esse preço por muito tempo não, tá bom? Então, amigos, você está intimado a vir fazer parte da aula da Arca hoje. Eu digo para vocês, você quer saber
quais são esses locais protegidos? Você quer saber o que você precisa fazer para se proteger? Quais são os locais protegidos nos Estados Unidos e quais são os locais protegidos no Brasil? Venha para a Arca agora, tá? O que eu estou fazendo para me proteger? O que os bilionários estão fazendo para se proteger? Que mapa é esse? Quem é o cara que divulgou esse mapa? Qual é o nome desse cara? E tudo que os bilionários estão fazendo. Hoje você vai ter a oportunidade de entrar na mente dos bilionários e saber tudo que eles estão fazendo, pensando e preparando. Por que tanto bunker? Por que tanta proteção? Por que ir para Marte? Por aí vai. Então, meus amigos, hoje é o dia de você venha para a Arca agora. Porque hoje eu falei para você que era papo de adulto, não é papo de criança. Vamos lá para a Arca então? O link tá aí, forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Tô colocando o link no chat aí para vocês, lembrando que para você assinar a Arca é muito simples. Faça sua assinatura à vista, fazendo a assinatura à vista você garante R$ 198 de desconto, 24% de desconto para estudar um ano comigo, você garante um ano de Arca, participar da nossa comunidade. Tá? A Arca não é só um curso online, a Arca é uma reunião de vários cursos, mais uma comunidade de pessoas que está ali estudando como se proteger dessa maluquice toda que está chegando no mundo, beleza? Então o link está aí no chat, está fixo no topo do chat, ele está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo no YouTube. É o primeiro link que está aqui no primeiro comentário fixo aqui embaixo no YouTube e também o link está na descrição do meu perfil no Instagram ou você visita danielopes.com.br/arca, beleza? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom e eu vou responder todas essas perguntas lá na Arca agora. Quais são os únicos locais seguros nos Estados Unidos? Quais são os únicos locais seguros no Brasil? E eu digo, se você mora nos Estados Unidos, se você tem parente nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada nos Estados Unidos e se você está no Brasil, meu amigo, tu tem que assistir essa aula hoje. Forte abraço para vocês, vamos lá agora, que agora, meus amigos, o bicho vai pegar. Valeu? Vamos lá, hoje é o dia de você se tornar membro da Arca. Eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Vamos lá, galera, um abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas, tem que é bom. Valeu!